Oi, gente, tudo bem? Hoje vai ser um vídeo diferente porque eu vou contar sobre o meu primeiro caderninho de journaling completo, que é um caderninho que quem assistiu alguns vídeos aqui do canal conhece, que é este aqui. Eu finalizei ele há algum tempo atrás, no final do ano passado. E, bom, essa foi a minha primeira experiência de journaling. E eu pensei em compartilhar um pouquinho dessa história, dessa jornada pra mim. E como eu vinha descobrir esse hobby, como que foram as minhas primeiras experiências, impressões. E para contar para vocês sobre este caderninho, eu pensei de fazer 2 vídeos, sendo este aqui o primeiro, né? Então, antes da gente ver as colagens em si, pensei em contar como que surgiu o interesse em fazer essas colagens, de onde veio, por que veio, para onde vai, né? Em certo momento desse ano, por algum motivo, que não sei explicar ao certo, mas eu tenho uma teoria, o YouTube começou a me recomendar vídeos de colagem. E a minha teoria é porque eu pesquisei naquela época, foi mais ou menos em maio. Eu tinha pesquisado caderninho estilo scrapbook para colocar as fotinhos que eu e o meu marido tiramos, né, na nossa viagem de lua de mel. E como eu usei, né, o termo scrapbooking na pesquisa, começou a aparecer vários vídeos scrapbooking, journaling. E um dia eu assisti e eu gostei muito. Eu falei, nossa, ficou muito bonito o resultado, né? E eu pensei, olha, talvez eu consiga fazer alguma coisa nesse sentido, né? O YouTube, naquela altura, ele tinha me recomendado principalmente os vídeos do canal Momenti, que é uma coreana que faz colagens. Eu vou deixar aqui no link para vocês também conferirem, né, o canal dela. E eu gostava muito do resultado final, eu gostava dos sons. Neste ano de 2025, vai fazer 10 anos que eu sou uma ávida consumidora de ASMR, vídeos de ASMR. Então, eu gostei muito. E eu vim de uma família de artistas praticamente. A minha mãe escreve, pinta. Vários parentes meus tocam instrumentos musicais, né? E eu também já tive as minhas tentativas artísticas, né? Ao longo da minha vida. Mas eu nunca me encontrei em alguma coisa específica. Acho que o máximo foi a dança. Mas eu encontrei isso talvez um pouco tarde comparado a outras pessoas, né, que eu conhecia na época. E por ter muita questão de apresentação de final de ano, eu não queria essas coisas, eu queria mais dançar mesmo. Aí, certa altura, eu parei as aulas e tava assim, sem nenhuma atividade necessariamente muito artística. E quando eu vi as colagens, eu falei, cara, talvez eu consiga fazer isso, né?
E assim eu comecei a pesquisar esses materiais de colagem, os materiais que eu via no vídeo dela, né, da Momenti. Esses adesivos bonitos, né? A pinça, esse tipo de material, né? Os clipes que elas usavam nos vídeos e são bem bonitinhos, né? Eu comecei a pesquisar esses materiais e eu comecei a achar no AliExpress, na Shopee, na Shein e comprei para eu tentar. E foi assim que eu comecei a minha jornada journaling. Aqui hoje com vocês, eu poderia mostrar esse caderno de várias formas. Eu poderia fazer na ordem cronológica, mas não vai ser necessariamente na ordem cronológica, vai ser na ordem que tá aqui das colagens, por exceção de uma que eu vou explicar um pouco fora da ordem para vocês. Acho que o que eu tinha de contar, assim, dessa parte antes dessa minha tentativa, né, que eu pesquisei, me preparei, acho que era mais isso. Então, bora para as colagens em si. Então, a primeira colagem que a gente vai ver é essa aqui, que tá logo na primeira página, né? É só uma página, assim. E essa foi uma das últimas colagens que eu fiz nesse caderno, para ser mais precisa. Eu dei o nome de O Começo para ela. Então, apesar desse título, não foi o meu começo, mas ele representa o começo, né? Quando eu concebi esse caderninho e eu comecei a fazer as colagens, eu acho que eu já tinha mais ou menos envisionado essa ideia de deixar isso aqui pro final. E dos materiais que eu tenho, eu encontrei essa folha. E eu achei que o texto que tá aqui dentro, né? Que tá aqui, ele representa muito o que foi esse processo pra mim, né? Basicamente, para quem não fala inglês, eu vou contar mais ou menos o que tá aqui no texto, né? Mas fala que o conteúdo desse jornal, ele pretende atingir uma única audiência, a audiência de uma única pessoa, que é eu mesma. Então, eu pretendo usar esse livro como um lugar que eu posso cometer erros, eu posso decidir o que funciona ou o que não funciona, eu posso experimentar, eu posso me divertir, e eu posso copiar a técnica de alguém, né, para o fim de aprender. Eu vou usar esse espaço para testar as coisas e não para julgar eu mesma de uma forma muito pesada. Quando eu não atendo, né, as minhas expectativas, né, as expectativas que eu preconcebi. E se o que eu fizer aqui for feio, tá tudo bem. Se eu odiar, também tá tudo bem. E tá tudo bem porque eu estou aprendendo. E eu sei que o resultado, né? O resultado final, ele não é tão importante em si quanto o processo. O processo em si é mais importante. Então, este journal é só para mim. Então, eu não vou me segurar. E eu achei isso aqui perfeito. Eu sou uma pessoa com uma tendência bem perfeccionista. Eu me cobro muito. E muitas vezes, quando eu tento fazer alguma coisa, uma coisa nova, uma experiência nova, eu já acabo exigindo de mim uma perfeição. Que muitas vezes, justamente por ser a primeira vez,
ou por eu estar começando aquilo, não vai ser perfeito, né? Então, esse processo representou muito isso, essa minha luta contra a perfeição. Não que a perfeição seja algo negativo, inclusive eu li um livro sobre isso, né? A perfeição ela traz muitas coisas boas pra gente, né? Mas o que a gente precisa evitar, na verdade, é aquela perfeição que nos machuca, que faz a gente o tempo todo se diminuir, exigir muito da gente, né? E muitas vezes não se contentar com aquilo que a gente atingiu, com aquilo que a gente conquistou, né? Então, todo esse processo representou bem isso pra mim, né? Para complementar essa primeira página, né, eu coloquei alguns elementos bem típicos, né? O próprio journal aqui, eu acho bem bonitinho esse sticker. A tesoura, né? Coloquei o carimbo, meu carimbo aqui. É como se fosse decidir usar meio que como uma assinatura minha mesmo. E aqui embaixo eu coloquei 2 gatinhos dentro de uma caixa. Isso é mais pessoal, assim, não tem necessariamente a ver com o processo de journaling. Mas, como eu e meu marido, a gente já adotou 2 gatinhos e eu ainda estava completando esse caderno, né? Querendo ou não, foi parte desse processo também. Então, eu quis colocar isso aqui para contemplar isso também. Creio que isso era o principal a ser dito. Então, eu fiquei bem feliz com o resultado. E, como eu disse, eu sinto que representa bem essa minha trajetória. Então, vamos para a segunda colagem de hoje. E essa sim foi a primeira. É a segunda aqui do caderninho, mas essa sim foi a minha primeira tentativa no journaling. O título dela. Várias colagens que eu vou falar o título hoje, eu dei o título hoje mesmo, tá, gente? Porque depois eu conto as histórias dos títulos também. Mas eu decidi colocar isso como Bem-vindo Primavera. Perdão, Bem-vinda Primavera. E, bom, eu peguei 2 papéis assim de fundo, fui rasgando eles e dispus eles dessas formas, né? Começou por aqui. E assim eu fui encaixando alguns elementos. A essa altura do campeonato, eu não tinha muito material à disposição. Então eu fui juntando os adesivos que até esse momento eu tinha, né? E eu cheguei nisso. E eu fiquei bem satisfeita com o resultado, para falar a verdade, assim, sendo uma primeira tentativa, né? Uma coisa que eu gosto muito do journaling é que a gente simplesmente vai colocando as coisas, elas e a disposição das coisas em si não necessariamente precisa ter um motivo de ser, sabe? É mais você ir colocando essas coisas da maneira que você acha mais harmonioso, certo? E uma coisa que eu percebi, isso ao longo do processo, né, das outras páginas também, mas eu percebi que tem um pouco dessa característica aqui, é que eu vou muito por paletas de cores, sabe? E aqui, obviamente, eu acho que eu fui filtrada, né, pelo rosa clarinho, né? Um rosa meio cerejeira e um verde menta, um verde oliva, né? Mas é isso, no geral, eu fiquei bastante satisfeita com o resultado. E esse aqui, eu tenho inclusive a data. Eu falei, nossa, deixa eu ver, eu acho que eu sei quando eu fiz isso, né? Fui olhar da foto que eu tirei. Então, o meu início no journaling, que começou aqui com essa colagem, foi no dia 31 de maio. Então, estará registrado na minha jornada. E é isso. Vamos agora para a próxima colagem. Deixa eu ver que está na parte certa. Pronto. Essa aqui é a minha segunda tentativa no journaling. Escolhi o título de Azul Vintage. E o primeiro ponto
é que eu fiquei tão animada de ter gostado tanto da primeira colagem que no dia seguinte eu fiz essa. Se eu não me engano, foi no dia seguinte. E eu, em uma das compras que eu fiz, dos meus primeiros materiais de journaling, veio essas menininhas bem retrozinho, né? Com vestidinhos azul. E eu percebi que eu não tinha muita coisa ali que eu poderia usar essas meninas. Eu falei, caraca, quando é que eu posso usar? Bom, aí eu comecei a filtrar os outros materiais que eu tinha ali e eu fui separando coisas azuis. Mas, antes disso, a verdade é que eu comecei por este colante aqui no meio. Eu coloquei ele aqui, aí eu peguei folhas do mesmo material dessa primeira colagem aqui, que tinha, né, pedaços em azul, e eu dispus, né, um aqui, outro aqui em cima, do lado e embaixo, né. Aí, depois peguei essas imagens, coloquei, e assim eu fui acrescentando mais elementos, né, esses dois adesivos aqui no estilo de notinhas, né. E daí, eu senti que seria bem apropriado usar elas. Aí eu consegui usar elas, né, de alguma forma. E surpreendentemente porque, levando em consideração aquilo que eu comentei do perfeccionismo, né, no sentido de que a gente se cobra muito. A minha tendência, quando eu faço uma coisa muito bem, eu penso que eu nunca vou conseguir repetir de novo. Mas, surpreendentemente, eu gostei muito do resultado. Eu fiquei feliz. E uma coisa que eu gostei muito, e o meu marido, quando eu mostrei pra ele enfatizou muito isso também, é esse efeito de meio que uma moldura que ficou, né, aqui dos lados. Ele falou assim, nossa, eu adorei isso. Eu fiquei bem feliz. E uma curiosidade é que esses rabiscadinhos aqui, não sei se vai dar pra ver, eu mesma que fiz, peguei uma caneta e eu fiz assim, pra aparecer uns escritos, né. Então é isso. Vamos para a próxima colagem. A terceira colagem que eu fiz, eu coloquei de título Quente Verde Verão. E esse aqui tem uma história bem curiosa. Bom, muitas colagens que eu faço, a inspiração vem primeiro da cor. Eu penso numa paleta de cor que, sei lá, tô a fim de trabalhar, tô a fim de mexer. E aqui eu queria trabalhar com o verde, principalmente o verde dessas folhagens aqui, que foram alguns adesivos, né, que eu tinha comprado. E com esses dois materiais aqui que tinham o amarelo, né, e esses tons meio avermelhado, alaranjado, meio terroso, né. A questão é que a primeira versão, não vou dizer nem versão, mas quando eu terminei essa colagem pela primeira vez, ela não estava assim, com o resultado que vocês estão vendo aqui agora. Essa parte, né, que eu fiz manchadinho aqui, né, com esses escritinhos atrás, não tinha nada. Na verdade, era só a folha. Só que quando eu terminei, eu falei, putz, parece que tá faltando alguma coisa. Eu não fiquei totalmente satisfeita. Mas eu meio que envisionei, tipo assim, eu queria colocar uns escritos, né, uma cor no papel. Só que eu não tinha os materiais para aquilo naquele momento. Assim que chegou o carimbo meio marrom, né? Um marrom bem quentinho, alaranjado. E um carimbo que tem essa estampa de escrita, né? Antiga, meio vintage. Eu manchei, né, o papel, fui usando uma esponjinha. E daí eu protegia essa parte que já estava colada com post-it.
E eu fui carimbando os escritos. E daí sim, eu fiquei bem satisfeita. Então foi muito interessante, porque eu terminei e daí voltei e aí sim eu terminei que eu concluí que eu tinha finalizado, né? Aí eu fiquei bem satisfeita. Então, acho que era isso que eu tinha para contar dessa. Vamos para a próxima colagem. Essa é a próxima colagem. Coloquei como nome daquele nosso pôr do sol no mar. Este aqui eu gostei muito, para ser bem sincera. Eu fiquei bem feliz com o resultado mesmo. Como que eu fiz? Eu tinha um adesivo em folha, né? Que era o céu nesse tom com umas nuvens, né? Nesse tom bem alaranjado. E uma outra folha adesiva que era o mar, assim, chegando na praia visto de cima, né? Então, que tem bastante dessa espuma aqui, né? Quando ela bate assim, chega na areia, né? E só que, né, elas eram folhas separadas. Então, eu fui rasgando e colando elas de modo que, bom, o céu fica disposto aqui nas duas páginas, né? Ocupando essa primeira faixa. E o mar eu coloquei de uma forma que parecesse esse respingado aqui na parte de baixo, né? Então, eram duas folhas assim, né, na vertical, e eu fui rasgando de modo que elas ocupassem assim horizontalmente essas duas páginas, né? E até então, né, com as outras colagens, eu tava trabalhando mais com elementos vintage barra retrô. E aqui eu queria colocar alguma coisa mais moderninha, né? Por isso que veio a ideia de usar esses dois adesivos. E confesso pra vocês que eu achei uma sacada isso de eu colocar essa telinha aqui por trás, porque essa telinha, né, ela dá aquela sensação de quando a gente olha a água de cima, o desenho que fica a água, né? E eu achei que ficou uma graça, eu achei, nossa, fui bem criativa aqui, eu gostei. E aí coloquei algumas frasezinhas, né? Como aqui já tava. Conforme eu fui fazendo, eu fui desenhando a paleta laranja e azul claro, né? Eu acrescentei mais alguns elementos aqui, as borboletas, as bolinhas, e foi a primeira vez que usei as pedrinhas, né? Eu percebi que eu gosto, nesse processo, né? Fazendo todo esse caderno, eu percebi algumas tendências. Eu adoro colocar adesivos assim, tipo bolinhas e pedrinhas. Eu gosto mesmo, né? Mas enfim, eu fiquei muito feliz com esse. É um dos meus preferidos, eu acho. Então, vamos para o próximo, que é este aqui. Essa colagem eu coloquei de título Espinhos Soturnos. E quem me conhece sabe, eu adoro elementos meio góticos e emos. E as, nessa altura eu comecei a comprar coisas mais nessa linha, porque eu queria fazer uma colagem nessa linha, né? Aqui, parecida com a colagem anterior, né? Essas folhas eram separadas, né? Vinha num livreto. Então, eu tinha essa página e essa página. E uma coisa que eu gostei muito é que eu dispus elas de uma forma, né? Colocando essa desse lado e essa desse lado, né? E parece que eu preenchi bem um centro, né? Ele tem uma continuidade de uma folha para outra, né? E eu achei isso muito charmoso, eu gostei, por isso que eu fiz assim. Eu comecei desse jeito, né? E a vela com essas rosas, né? Também conversando aqui com as rosas de trás, coloquei pra ser um outro elemento mais gótico, né? Mais dark. E eu acho que completou bem essa questão da continuidade. Eu senti uma boa continuidade aqui.
E com isso, querendo ou não, aqui o centro da colagem, ele ficou bem completinho. Eu senti que eu não precisava colocar alguma coisa a mais aqui. Então, eu passei a focar aqui nas laterais. Basicamente, fui pegando elementos que eu tinha ali à disposição e que eu sentia que encaixavam em cor, né, em conceito, e eu dispus dessa forma. Aí eu coloquei a frasezinha. Essa frasezinha eu achei bem emo, né? O mundo beijou a minha alma com a sua dor e a mais por vir. Achei muito emo, gente. E pra finalizar, eu coloquei essas estrelinhas aqui. Estrelinhas, cruzinhas, né? Enfim. Também fiquei bastante satisfeita. Fiquei bem feliz com a minha primeira colagem gótica. Vamos para a próxima colagem, que é esta aqui. Eu coloquei como título Cartas à Realeza. Essa aqui, a inspiração foi a cor. Eu queria fazer alguma coisa na paleta roxa. Principalmente, eu queria usar esse adesivo aqui, que é tipo uma lua com as borboletas e as flores, né? E todos assim, bem no roxinho mesmo. Então, eu peguei um papel que tinha um cenário bem roxo, mas eu senti que se eu colocasse ele aqui simplesmente, mesmo fazendo essa gracinha da moldura, na verdade, né, que eu fui rasgando o entorno, eu senti que tava muito batido, muito sem graça. E foi aí que eu decidi rasgar no meio, pegar uma outra folha e meio que juntar essas duas partes com essa outra folha. Eu não sabia se ia dar certo. Eu fui seguindo meu coração e eu fiquei bem feliz. Gostei. O que sobrou da folha, né, eu deixei para fazer aqui as laterais, que também ficou um efeito de moldura. Isso foi outra coisa ao longo do processo de journaling que eu percebi. Eu gosto dos efeitos de moldura. Sem você estar colocando alguma coisa que forme aquela moldura, sabe? Então aqui poderia não ser, mas ele tá funcionando como uma moldura, né? E como o adesivo da lua, ele tem esse prata, né, com um holográfico aqui, eu coloquei outros elementos bem parecidos, né, esse prata meio holográfico, né? Até tentei colocar isso, não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas eu coloquei 2 pontinhos aqui como se fosse o brinco dela, nesse mesmo padrão, né? E assim ficou. E eu também, quando eu fui colocando as coisas, eu percebi que eu não tava satisfeita só com o papel, né, na cor dele. Por isso que eu fui esfumando, né, o carimbo roxo aqui. E ficou nesse tom roxo, lavandinha. Também foi um outro que quando eu fiz eu fiquei satisfeita. Gostei bastante. Vamos para a próxima colagem. Esta aqui, uma bem fofinha. Eu coloquei o nome bem simples, que é Amo Estar Contigo. Eu acho que até hoje essa foi a colagem mais rápida que eu fiz. Eu demoro muito para fazer colagem. Eu não sei se sou eu em específico, né? Ou se é de fato um processo demorado para as outras pessoas também que fazem. Quando eu comecei, né, a ver os vídeos lá da Momenti, os vídeos são, tipo, curtinhos, tem entre 8 minutos até, sei lá, no máximo 13, 15. E daí, eu fazendo minhas colagens, eu demorava muito. Eu lembro que essa colagem e essa aqui, eu fiz quando meu marido estava vendo um jogo de futebol. E eu praticamente levei a partida inteira, que são quase 2 horas, né? Enquanto que esse aqui foi assim, acho que uns 30 minutinhos, né? A minha teoria de ter sido mais rápido é que
Eu quase não cortei nada. Os papéis em si, né, que tem esse padrão aqui e as notinhas, eu era basicamente pegar, passar uma cola e colar. Então eu não tive muito trabalho de corte aqui. Eu cortei a parte que ficou aqui pra cima, aqui embaixo. Esse papel aqui, eu rasguei ele, né, ele era mais comprido, eu rasguei e coloquei só essa parte e só. Os outros eu já tive mais trabalho de rasgar, cortar, né? Cada estrelinha dessa eu passava, né, o estiletinho ou a tesoura. Isso leva bastante tempo. Então, eu não tive esse trabalho aqui, por isso que eu acho que foi mais ou menos uns 30 minutinhos, né? E ficou bem fofo. Eu queria trabalhar, né, com o adesivo de casalzinho que eu tinha comprado. E, e eu pensei que ia combinar bastante com esse fundo, né? Aí, quando eu escolhi essa imagem do casalzinho e essa, eu percebi que eu estava trabalhando praticamente de novo na mesma paleta da primeira colagem. Mas eu não me preocupei em repetir, porque eu só percebi, na verdade, acho que eu percebi isso mais depois. Mas, basicamente, é muito isso das cores, meio que me direciona a escolher os elementos em si. Então, como esses dois, né, os dois casaizinhos e esse aqui, esses papéis, eles estavam, né, verdezinho, rosinha claro, eu mantive isso para as notinhas que eu acrescentei aqui, né? E ficou bem fofinho, eu fiquei também bem contente com o resultado. A próxima colagem é esta aqui. Coloquei de nome escrito nos astros. O papel de fundo que a gente tá vendo aqui, ele era um papel bem maior, ele era bem grande. Então, eu cortei meio que as rebarbas e fiquei só com essa parte aqui. Queria trabalhar tudo nesse fundo, né? Nesse momento aqui, eu também já tinha adquirido bastante adesivo, fita, né? Nesse tema mais astronômico, astrológico. Então, eu queria fazer alguma coisa com isso, né? Então, até que foi relativamente fácil escolher os elementos que eu ia usar, né? Eu tava com bastante opção ali. E só que eu percebi que aqui e aqui tinha um azul, então eu queria trazer mais azul pra colagem. Porque tava ficando mais predominante o preto e o amarelo, mas como tinha um azul aqui, eu falei, quero dar uma continuidade pra esse azul, trazer mais elementos azuis. Foi aí que eu coloquei as folhinhas azuis aqui embaixo, trouxe esses papeizinhos, né? E também fiquei bem contente com o resultado. Essa colagem, ela foi, na verdade, a primeira colagem que eu gravei. Não tá aqui no canal. E acho que nunca mais vai estar, porque eu acho que eu apaguei o vídeo. Mas eu gravei com a intenção de testar mesmo. Por exemplo, se eu quiser então gravar, continuar, mostrar minhas colagens para outras pessoas, fazer vídeos de ASMR que eu consumo muito e eu imaginei outras pessoas querendo consumir também, eu tenho que fazer uns testes, ver como que é, como que eu vou fazer, né? Aí eu percebi algumas coisas, né? Questão de setup, luz, som, enfim. Mas foi um teste mesmo. Por isso que apaguei. A intenção não era eu postar esse vídeo, era eu testar mesmo. Olha lá o perfeccionismo, né? Eu nem posso. Eu olhei e falei, não tá Nossa, luz, som. Daí eu falei, não vou postar. Mas é isso. Essa foi a primeira que eu gravei. E a próxima foi a segunda que eu gravei. Esta aqui. Eu coloquei de título Spring Break. Deixei o nome em inglês porque
Acho que a gente não tem um termo equivalente no português. Mas é tipo aquela semana do saco cheio na primavera, basicamente, né? Hum, esse aqui é muito curioso. Eu fiquei muito frustrada no processo dessa colagem. O que aconteceu é que eu tinha separado um outro sticker para onde tá esse aqui do controle, que era um adesivo, que era uma Instax azul claro, bem fofinho, bem bonitinho. Só que eu não sei o que, não lembro o que foi, mas algo grudou nesse adesivo e quando eu fui separar, né, tipo, essa parte de cima, né, com o desenho grudou assim, quando eu fui separar, rasgou, arrancou todo o desenho. E daí não tinha como eu usar mais. Eu fiquei muito frustrada, porque eu tinha já, tipo, meio que visualizado, sabe? Aí eu improvisei com o controle. Então, tipo, o controle não era a minha primeira escolha. Então, eu fiquei muito frustrada com isso. Eu comecei fazendo aqui o fundinho passando, né? Esfumando carimbo azul, carimbo rosa. Os manchadinhos aqui eu coloquei depois, né? Depois de fazer o esfumado no fundo, eu quis fazer a moldura. Acho que o que me inspirou a fazer essa colagem é porque eu queria usar essa washi tape aqui, quadriculadinha, como moldura mesmo. Então eu coloquei depois, né? Daí eu coloquei o azulzinho, porque eu pensei, vou trabalhar o azul clarinho com o rosa clarinho, né? Aí eu fui pegando, queria usar alguns adesivos mais divertidos, por isso que eu coloquei esse da bebidinha aqui, ia virar Instax aqui, né? E pensei de colocar uma menininha, achei ela bem estilosa, né? Com flores, borboletas, né? Eu tinha um adesivo justamente escrito Spring, né? Primavera. Mas por conta disso, eu fiquei muito frustrada, gente. Muito mesmo. Então, por muito tempo, eu não gostei dessa colagem, né? E tá tudo bem. Se a gente lembrar, né? Aqui do nosso textinho aqui do começo, é sobre isso e tá tudo bem. Eu aprendi com a frustração, na verdade, porque eu falei, tá tudo bem, eu tentei, né? Hoje eu já olho com mais carinho essa colagem e eu penso que ela é bem fofinha, ela é bem bonitinha e ela é divertida, sim, que era uma proposta que eu queria trazer. Por mais que eu não tenha usado os elementos que eu queria, né? A câmerazinha. Hoje eu já olho e falo assim, bonitinho, fofinho, né? A gravação também desse aqui, eu apaguei, galera, porque eu fiquei tão frustrada. Mas também serviu de teste na época, porque as coisas que eu vi que deram errado na gravação desse, eu tentei arrumar nesse, né? E assim por diante. Hoje eu vou até essa colagem. Ao todo, a gente viu aqui 10 colagens. E no próximo vídeo, eu vou contar sobre as outras 10 que temos aqui. Inclusive, por esta aqui da nossa capa, que tem uma história bem legal. Então, por favor, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. Deixa o like no vídeo, né? E comentários também. Eu sou muito nova nesse mundo de gravação de vídeo, journaling em si, né? Então, o feedback de vocês seria bem legal. Eu ainda tô aprendendo a mexer no som aqui do microfone. Então, podem me contar as impressões de vocês, se vocês gostaram do vídeo, né? Das colagens. Então, é isso, gente. Muito obrigada.